Seja bem-vindo a mais um Nossa Prosa Podcast. Meu nome é Iago Silva. Washington Monteiro. E hoje, cara, eu tô com um convidado aqui espetacular, especial, grande amigo, Max Coelho. Tamo junto. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, trocando esse bate-papo aqui, contando um bocadinho da sua experiência. Que, cara, pessoal, é o seguinte, são 30 anos dessa profissão aqui e ele vai estar abrindo o jogo aqui pra gente, beleza? Max, pra já, quero agradecer e eu queria que você começasse assim, se apresentando pro pessoal que tá assistindo a gente ali. Bom, eu sou o Max Coelho, estou aqui em Portugal há 5 anos, tenho 52 anos, entrei para a polícia com 18 anos de idade e me aposentei aos 48 anos. E o que o Iago falou, o Iago recitou aqui, é que, na verdade, eu passei 7 anos da minha carreira, dos 30 anos, no Batalhão de Operações Policiais, o temido BOP, o BOP da PM do Rio de Janeiro. E isso me trouxe notoriedade porque eu sempre estava à frente da televisão, dando entrevista na Rede Globo, RJTV, e essa é um pouco da experiência minha na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que eu vou contar aqui hoje. Vou agradecer a vocês com esse podcast. Cara, muito bom. Que é o Nossa Prosa, é isso? Nossa Prosa Muito Podcast, bom. cara. Pessoal, pra já, cara, o que acontece? Vai ser muita coisa bacana que vai se passar aqui, que a gente vai estar trocando aqui, debatendo. Eu queria pedir pra você que tá em casa, assistindo a gente, deixa seu like e compartilha essa live aqui com algum amigo seu que talvez more no Rio de Janeiro, né? Que fica enfiado nesses bailes de comunidade que eu já fui muito aí. Então a gente vai estar trocando muita ideia aqui e coisas que podem agregar muito valor na sua vida, você que está do outro lado assistindo a gente, né? Max, pra gente iniciar esse bate-papo aqui, como que despertou você entrar para essa carreira militar? Eu acho que assim, não sei se você tinha alguém na sua família que você se inspirou, que falou assim, cara, eu quero ser igual essa pessoa. Porque é o seguinte, eu também tive a vontade de entrar para esse meio, mas só que assim, não tinha ninguém na minha família que eu me inspirasse. Pelo contrário, onde que eu morava no Rio de Janeiro, lá no interior, tinha só os meninos do movimento pra gente se espelhar. Não tinha ninguém assim, autoridade, um polícia, alguém do exército. Eu que despertei assim, pesquisando de curioso. Eu queria saber da sua parte. Tinha alguém pra incentivar você ou não? Essa é uma história até interessante, que eu tentei introduzir agora no nosso bate-papo antes de começar o podcast. E acabou acontecendo, que foi só um insight, né? E também não daria pra contar tudo. Mas enfim, como é que se deu isso? Eu com 13 anos de idade, meu pai é de uma família grande, meu avô teve 15 filhos, meu pai é o segundo. Então, nas reuniões de família, eu sempre tentava me espelhar em alguém. E eu me espelhava num tio, que é dentista, um cara muito bonito, é bonito até hoje, tá com 65 anos, mas ainda é bonito ainda. Tá firme e forte. É, o Marco Aurélio é o nome dele. E eu me espelhava nele, ele estava sempre com namoradas bonitas, dentista, recém-formado, carro novo. E eu, molecote, 13 anos de idade, né, pô, quero ser igual meu tio, quero ser igual meu tio. E uma determinada festa, chega lá um primo nosso chamado Jaci, e as atenções foram todas pro Jaci. Eu, curioso, né, criança, quando volto da festa, pai, o que houve, pai? Pô, mas coisa de criança. Mas o tio Marquinho, né, ele não é mais do que o Jaci? Caraca. E aí o meu pai fala assim, não, o Jaci é policial militar. Mas por que tava todo mundo em cima dele? Ele é policial, mas o que ele é? O problema é que ele acabou de se aposentar. Ele se aposentou com 48 anos. E olha só como é que a palavra tem poder numa criança. Sim. Olha o que meu pai falou. Eu vou trabalhar até morrer e não posso me aposentar. Caramba. Porque se eu me aposentar, eu vou ganhar uma mixaria do INSS. Entendi. E o seu tio tá ferrado. Porque seu tio vai ter que ficar naquela cadeira de dentista até o resto da vida. Se ele quiser, ele tem que comprar uma casa, 2 casas, investir em casa, em imóveis, para poder fazer uma renda, para poder um dia pensar em se aposentar. Exato. Olha, o criança fica aquilo na cabeça. Ué, mas e o Jaci? O Jaci não. Ele se aposentou como subtenente com salário de tenente. Poxa. Então ele ganha um salário a mais. Pronto. Fez 18 anos. Eu, sem orientação nenhuma, poderia ter sido mais orientado pelo meu pai, mas eu também não comuniquei. Fiz inscrição para a polícia. Infelizmente, e aí uma dica para você que está ouvindo aqui o nosso podcast, você que quer entrar para alguma carreira militar, tente pegar a orientação, porque eu não peguei. Eu fiz a prova mais fácil, eu fui pelo caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? Você praça, você soldado. Então você pode se orientar
em fazer a escola de oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, uma escola de magistratura, uma escola, por exemplo, da promotoria, defensoria. Ou seja, se é a tua vocação, se oriente primeiro. Eu não fiz essa orientação, então com 18 anos entrei para a escola da polícia como praça e saí soldado da Polícia Militar em 1989. Poxa, que louco. Cara, hoje em dia tem várias escolinhas aí, mini cursinhos aí, preparatórios, que a pessoa consegue ter uma orientação muito boa. Na minha altura lá atrás já tinha, quando eu quis entrar pra Marinha e fui reprovado, mas só que eu não tinha dinheiro pra pagar, porque não era qualquer pessoa que tinha bala na agulha o suficiente pra pagar esse preparatório pra ir pra lá. Aí tentei estudar por conta própria. Tomei pau ali, não consegui. Aí decidi ir pro exército também. Segui como praça, né? Como soldado ali. No seu tempo de enganjar, seria isso? No seu tempo, no seu tempo obrigatório. normal? No tempo obrigatório. Não, mas assim, eu tentei pra Marinha, foi antes, pra entrar na escola. Sim. Porque na escola você conseguiria entrar como, acho que é cadete da Marinha. Sim, sim. Né? E você seguir ali a carreira de oficial, Sim. que é o mais legal. Sim. Entendeu? Que é mais rentável, vamos mais dizer assim. rentável, Vamos falar mais a verdade. respeitado. Sim, claro. Sabe? Porque o soldado, coitado, ele... Não, toda profissão ele tem o seu valor. Uhum. O soldado ele tem o seu valor, o seu papel, todo profissional tem o seu valor. Agora, quando você entra como oficial, a vantagem que você vai ter é que você vai chegar ao fim da sua carreira, pelo menos, se tudo der certo, no último posto. Entendi. Então, essa é a vantagem. Toda carreira tem, tanto o soldado, como o cabo, como o sargento, tem a sua posição. Sim, claro. Eu tenho certeza que você foi um ótimo soldado, né? Senão você não estaria aqui. Ganhei até uns prêmiozinhos lá do campo, de destaque no campo, de corrida, que eu sou magrinho, gosto de correr e não sei o quê. E, cara, foi legal. Minha passagem pelo exército, assim, eu tiro bons aprendizados. Porque eu acho que ali, a responsabilidade que eu tenho hoje, a maneira de eu pensar, de ser certinho, não gostar de coisas erradas, ser direto ao ponto, gostar do papo reto ali, foi aprendido dentro do exército. Entendeu? Porque, assim, com a cabeça de moleque, criado com a mãe. E, assim, eu acho que o exército, pra mim, foi essencial. Indico todo mundo que tá aí, vai fazer 18 anos, que talvez tem gente que acompanha a gente aí, 19, né? Que pudesse seguir a carreira militar, porque é um aprendizado enorme ali pra pessoa. Ainda mais esses filhos niqueinho aí, criado no leitinho aí pela mamãe, tem que passar pelo exército. Aconselho que é um aprendizado enorme. Uma pincelada que eu daria aí, da sabedoria do seu pai. É verdade, é verdade. Sabedoria do seu pai. Da forma que ele colocou para você. E eu acrescento mais, eu acrescento mais. Quando eu entrei para a polícia como soldado, meu pai me chamou. Meu pai era motorista do Estado. Meu pai era funcionário público, motorista do Estado. E meu pai falou assim, meu filho, que você seja o melhor soldado. Que você honre a sua família como soldado. Então, se você entrou como soldado, que você faça o melhor. Uhum. E eu trilhei sendo sempre o melhor. Eu posso afirmar você, meu nome no Google ainda dá muita página. Já estava dando uma olhada ali agora há pouco ali. Isso eu tenho um tempo de aposentado. Ainda tem muita coisa no Google, no YouTube, tem muito vídeo, muita entrevista. E eu sempre pautei de honrar não só a família, mas a família policial militar. Cara, que da hora, muito bom. Importante, você falou aí de uma data, até para pegar essa semelhança, por um acaso meu irmão também é militar, aposentou também, e ele entrou justamente nessa época, 88, 89, foi quando ele entrou. Ele saiu do exército e entrou para a Polícia Militar. Ficou na Polícia Militar um tempo e até depois foi para o Bombeiro. Cara, que massa. Na época que era... De qual estado? Do estado de Goiás. Okay. Na época, quando fez era integrado, né? Depois é que fez a separação do bombeiro. Na época, o policial podia só transferir. Foi quando ele transferiu pro bombeiro e depois aí o bombeiro separou. Agora cada um, se quer ser bombeiro, é bombeiro. Quer ser polícia, é polícia. É isso. Massa. Eu tinha que te perguntar uma coisa que, assim, a gente sabe como que é a vida no Rio de Janeiro. E, assim, como que era a sua mentalidade, assim, eu não sei onde você morava, em qual lugar do Rio de Janeiro, né? Mas, assim, como que era a sua mentalidade ou o seu preparo psicológico de falar assim, cara, olha, eu vou sair de casa e pode acontecer de eu não voltar para casa. Assim, de acontecer alguma coisa, você ir para um confronto. Eu não sei se lá dentro ele te passa por uma preparação psicológica, deve passar por uma preparação psicológica, porque assim, você, como militar, você vai para um confronto. Poxa, você pode tomar um tiro e morrer.
Como que era o seu psicológico para isso? Eu vou ser muito honesto com você. Eu acho que não tem muito do psicológico. O que acontece, na verdade, é que você entra para a corporação, você começa a participar de pequenas operações, as coisas vão acontecendo, você vai ficando mais antigo e isso incorpora em você e você tem uma vida quase que É normal. normal, como se fosse uma profissão assim. Você tem uma vida quase normal. É claro que você vai observar mais. O ideal é que você não frequente determinados lugares, Sim. por exemplo, boate perto de favela, lá, discoteca no Rio de Janeiro, também tem o nome de discoteca, boate, barzinho perto de favela, Sim. pagode, escola de samba, porque tem ali Uhum. uma mistura ali complicada nas escolas de samba, que é a questão do jogo do bicho, que financiam as escolas de samba, que é a questão da proximidade com o traficante, ou seja, com o narcotráfico. Então você frequentar esses lugares, e aí realmente é complicado. Agora, tirando isso, uma vida normal. Uma vida quase que normal. Não, mas é isso daí que eu tô querendo dizer. Porque assim, o ser humano normal, entre aspas, faz tudo isso. Né? Você vai ter que ir nos lugares mais selecionados, assim, e tal, né? Ou não vai em lugar nenhum. Ou você quase que não tem uma vida social. Eu tinha uma vida social voltada para a igreja, voltado para família, aniversário de família. Entendi. Então, essa questão de bailes, de escola de samba, por exemplo... Você nunca foi Nunca fui. desse meio também? Nunca Pronto, fui, ok. Nunca fui. Nunca fui por causa da proximidade com o jogo do bicho. Porque o tráfico em si, ele não é só o traficante ali. Tem outras perninhas ali, que igual você falou do jogo do bicho e não sei o que, tem vários esqueminhas que depois vai se tornando aquela cadeia gigantesca, assim, Bom, você ter a sua imagem vinculada, por exemplo, hoje, no dia de hoje, eu li no jornal, tem um major da PM que foi condenado a 70 e poucos anos de prisão. Inclusive está num presídio federal. Uhum. Ele está sendo acusado pelo assassinato de 4 jovens em 2003. E aí agora ele foi preso numa outra operação, está no presídio federal, no jornal de hoje, está no jornal de hoje. Hoje são 10, 11. Sim, uhum. É a data que vai o podcast ou vai depois? Não, vai depois, mas pronto, esquenta não. Não tem problema, mas então, tá no jornal de hoje. Uhum. E por que ele foi preso? Ele foi preso exatamente pelo vínculo com o jogo do bicho. Cara, que Ele louco. não foi preso, ele foi condenado pela morte dos quatro rapazes. Mas ele foi preso numa operação do jogo do bicho. E aí, isso é o que eu li no jornal de hoje. Na operação do jogo do bicho, levantou os 4 assassinatos que ele já respondia, e aí julgaram ele, foi condenado hoje, 76 anos de prisão. Meu Deus do céu. Então, olha só, como é que você vai vincular a sua imagem à escola de samba, a jogo do bicho, a esse tipo, a bingo, enfim, não cabe um policial militar frequentar esse lugar. Entendi. Washington, se você quiser falar alguma coisa, pode falar? Porque assim, eu falo pra caramba, se deixar eu vou só Eu queria, só a título de curiosidade, da forma que como eu não conheço nada do Rio de Janeiro, tem muitas pessoas que estão assistindo nós também que não conhecem nada ali. Existe, assim, locais no Rio de Janeiro para formar os policiais militares. O que eu digo assim? Lá na favela vai ter um policial militar que mora lá no morro ou não? Mas tem alguns bairros específicos que, não, eu vou ser militar, então eu tenho que morar em alguns bairros específicos. Excelente pergunta. O Rio de Janeiro, ele é diferente do Brasil inteiro. Totalmente diferente. O crime do Rio de Janeiro é diferente. Então você tem, por exemplo, São Paulo você tem uma facção. Uhum. No Rio de Janeiro são várias facções. Exato. No Rio de Janeiro existe uma guerra de territórios. Uhum. Então você tem várias facções, inclusive milícia. Então você tem a milícia, que é um braço armado, você tem Comando Vermelho, você tem Terceiro Comando, você tem Amigo dos Amigos. Então ali você tem diversas facções. Como o Rio de Janeiro quase virou uma grande favela, o policial militar que vai ingressar, ou seja, o candidato que vai ingressar na corporação, ele mora no Rio de Janeiro num lugar perigoso. Caramba, que louco isso. E aí muitas das vezes ele esconde a farda, coloca a farda na traseira do carro, ou seja, na mala do carro, ele camufla a farda, ele não leva a farda, lava a farda próxima à unidade, ele deixa a farda dentro do armário. Então, dessas formas, mecanismos, ferramentas que ele encontra de camuflar. Eu, por exemplo, vou chamar a sua atenção, se você quer ser policial militar, para você não andar com aquelas lapas de cordão de ouro, porque não cabe. Por exemplo, esse relógio aqui é um relógio típico usado de policial militar.
Ah, não sabia disso. Então, ou seja, não é vantagem você desfilar na rua com esse tipo Eles de já relógio. conhecem. Porque é uma característica de policial de operações. Uhum. Então, a blusa dobrada, igual a camisa que tá do Iago, é uma característica pular de fora, é uma característica de andar, como o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite. Sim. Então é a camisa dobradinha, G-Shock, lá de fora, calça cargo. Então isso já identifica você. Então você que é um candidato, um futuro candidato a policial militar do estado do Rio de Janeiro, tente se camuflar. Já tem que ter essa malícia. Já tem que ter essa malícia. Cara, que da hora. E os bandidos acostumam, assim... Vamos dar um exemplo. Se ele pegar um policial andando na rua, assim... É arriscado ele fazer maldade com o policial, querer matar, assim, só por o cara tá de farda ali? Acontece isso? Bom, eu tenho certeza. Que isso? Infelizmente, nós temos mais de 100 policiais que são mortos no Rio de Janeiro por ano. E a maioria estão de folga. Tem até um um programa no YouTube, se eu não me engano é Somos Heróis, Uhum. tá? Que fala dos policiais que foram atingidos em combate, alguns morreram, e outros ficaram com deficiente físico, por exemplo, da perna, do braço, com sequelas paraplégico, diversas sequelas. E fizeram um programa e começaram a entrevistar esses policiais para saber como é que foi a ocorrência, como é que foi a abordagem desse criminoso com ele, como é que aconteceu essa abordagem, até para levantar uma questão de conscientização de outros policiais não serem vitimados no caso de uma ocorrência. Cara, que louco, hein? É muito louco. É muita maldade no ser humano. Às vezes eu não consigo... Assim, eu não tenho coragem de matar uma formiga. Eu não sei nem gritar. Se mandar eu gritar, eu não sei. E tem outros que são loucos. Porque, assim, que mata, assim, bate, dá não sei quantos tiros na pessoa, bota naquele micro-ondas lá na favela, entendeu? Quanta maldade tem. Algumas pessoas carregam, sabe? É meio complicado da gente que ter um coração bom entender. Uma pergunta, assim, que eu tenho pra fazer, assim... qual o pior confronto que você já enfrentou, assim, pela polícia militar? E depois a gente entra na história do BOPE. Pior confronto, assim, que marcante. Ou que você viu algo muito triste, assim, acontecendo com alguma família ou com criança que te tocou bastante. O pior confronto, e é uma história engraçada, porque foi o primeiro confronto. Isso em 1992, em Copacabana. E você se forma, vai para uma unidade, começa a se especializar, trabalha num setor. E eu fui dirigir dirigir uma viatura. Então eu tinha teoricamente, tinha uma vida mais tranquila dentro da unidade. Em 92 eu fui, teoricamente eu fui para a rua em 92. Então, ou seja, eu me formo em 90, em 92 que eu vou para trabalho de rua. E aí eu tô na Figueiredo Magalhães com Nossa Senhora de Copacabana, acontece um assalto a banco e começa a haver uma troca de tiro. Algum policial que estava naquela região troca tiro então com os bandidos. Eu vou ser muito honesto com o seu público. Eu não sabia o que fazia. Eu não sabia o que fazia. E minha vontade era correr. Que isso. É claro, porque assim, até então não tinha acontecido comigo. Pau quebrando ali. E eu só lembrava da escola, eu falei assim, eu corri pra dentro da loja, depois, peraí, eu sou policial, eu que tenho que ir. E aí você tem que ter frieza pra saber o que está acontecendo. Se posicionar em campo, olhar, ver o que está acontecendo, até pra você não tomar nenhuma atitude. Por exemplo, os bandidos estão assaltando, como é que eles estão vestidos? Quem está tocando tiro com o bandido? É um policial paisana? É um policial fardado? Porque numa ocorrência desse tipo, que você entra, você pode estar ali baleando um colega de trabalho. Sim. Uhum. Então você tem que ter a certeza realmente do que você está fazendo. E aí sim, caiu a ficha, bom, eu sou policial, e aí eu fui tomar atitude naquela ocorrência ali, daquela troca de tiro com assalto a banco. Esse foi o primeiro caso emblemático realmente de tiroteio, isso na zona sul do Rio de Janeiro. Cara, que louco, que louco. Eu tenho mais uma pergunta engatilhada aqui. É um bate-papo que a gente tá tendo aqui, pessoal, mas à vontade. Mas assim, eu tenho que perguntar algumas coisas que eu vi acontecendo na minha juventude, né? Quando eu comecei a sair em bares assim e tal. E que, assim, eu nunca passei por isso. Que é o famoso preconceito. Tem muita gente que me pergunta, pô, Iago, você é negro, você é preto, você já passou por tal coisa? Eu falo, cara, eu não. Ah, mas por quê? Graças a Deus, velho, que eu não passei por isso. Eu tenho que passar só porque eu sou preto? Não. Então, lá na minha cidade onde eu morava, tinha um pessoal lá que andava assim, num formato de bandido, né? Ciclone,
Tá ligado, né? Ciclone, bonezinho de aba reta e camisa da Ciclone. Todo Ciclone, Kenner. Assim, não tô criticando, falando que todo mundo que usa isso é bandido. Mas a maioria, cordãozinho pra prata ou ouro, uns relógios Invicta, aqueles tipo um mofador de Power Rangers assim, né? E cara, o carro camburão passava perto deles, era dura. E cara, eu nunca passei por isso. Mas o pessoal, ele tá me dando dura porque é preto. Porque eu sou preto, por causa é preconceito, é porque é favelado. Hoje em dia ainda tem muito isso. Das pessoas assim, no Rio de Janeiro, né? A tomar muita dura e achar, tá me dando dura só porque é preto. E tem matérias que falam aí, né, que a morte de pessoas negras é muito maior do que pessoas brancas. Ok. Na sua visão, existe muito preconceito na polícia? A pessoa que tá na polícia ali vai dar dura no preto só porque ele é preto? Acontece isso? Olha, eu vou responder de outra forma a sua pergunta. Sim. Eu acho que é bem complexa a sua pergunta. Sim. Né? Mas vale a gente ressaltar o seguinte. A família real de Portugal vai de 1809 para o Brasil. Uhum. E lá é constituída a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Naquele século, a polícia já foi construída de forma errada. Por quê? Naquele momento, qual era a função da Polícia Militar? Primeiro, proteger a família real. Segundo, e aí começaram a ingressar novos policiais, tá? E quem eram os policiais? Eram os capitães do mato na época. Era retornar o bem perdido de um senhor. Que bem era esse? Era o negro. Entendi. Era o negro. Uhum. Então, por exemplo, eu tinha 2 negros que fugiram. Isso tem no Museu Nacional, tem registro disso do que eu estou falando. Você vai lá no Arquivo Nacional e tem lá registro lá de tudo isso que eu estou te falando. E inclusive tem um documentário, posso falar o nome do documentário? Pode, claro. Quanto vale ou é por quilo? Uhum. O nome do documentário, fortíssimo, muito forte. Quanto vale ou é por quilo? Ele faz um paralelo do negro de 1820, 30 e faz um paralelo do mesmo ator fazendo o papel de 1990. Tá? Quanto vale ou é por quilo? Então o senhor chegava e cobrava da autoridade policial, olha, eu perdi 2 negros. E a autoridade policial então é recapturar o bem dele, que era o negro. 1883 acontece a abolição da escravatura e infelizmente, quando acontece a abolição, felizmente aconteceu, infelizmente, o que o governo fez? O governo não deu o direito que aquele ser humano tinha que ter, que era o direito de posse de terra, direito a um bem, de grana mesmo, ó. Você foi libertado, nós cometemos um erro, aqui aconteceu a abolição da escravatura, então toma aqui, ó, essa terra, esse dinheiro aqui para você começar e nós temos uma nação. Isso não aconteceu. Uhum. Então o que aconteceu com o Rio de Janeiro? Os negros foram para Tijuca, Floresta Tijuca, tinha Sim. inclusive um quilombola na altura do Borel, aquela região do Borel, tinha um quilombola na região da Tijuca. Outros ficaram pelo centro do Rio e foi se proliferando a população negra do Rio de Janeiro. Então, por que eu falo que é complexo? Porque eu vejo a população do Rio de Janeiro toda ela negra. Uhum. Eu Sim. não vejo ela branca. Eu vejo ela, na sua grande maioria, negros. E falo que é um dado oficial da Polícia Militar. 70% da população são de negros. Entendi. A minha avó é negra. Então, aí você... Agora, questão do preconceito. Ô Iago, o preconceito está dentro da gente. Eu falo dessa mesma maneira. Então, é assim, eu já vi policiais negros abordando outros cidadãos negros eu sentindo certo preconceito. Entendi. E já vi policiais brancos abordando cidadãos negros com todo respeito. Então, isso é muito complexo. Isso é uma questão da sociedade. Isso é o Sim. mal da sociedade. Uhum. E aí é claro que